Porque não é para negar que exista uma medicação que possa ser utilizada. Nós não estamos aqui só para dizer que a metformina ou a atorvastatina ou a aspirina não tem função. Lógico que tem função. Tá? A questão é saber o quando usar e quanto usar. Não usarmos somente essas medicações. Tá? Então, o paciente vinha em uso de medicações para diabetes tipo 2, como metformina, glimepirida e pioglitazona. E após os 3 meses de tratamento, nós começamos a utilizar somente a metformina e a pioglitazona. Não houve mais necessidade de manter a glimepirida. Nós trocamos o beta-bloqueador dele, atenolol, pelo carvedilol. Nós reduzimos a dosagem da atorvastatina de 40 mg para a atorvastatina 3 vezes por semana. O somalgin começou a ser utilizado em dias alternados. Trocamos a losartana pela valsartana e acrescentamos o aldactone e a Lasix. Então, portanto, nós utilizamos sim as medicações que normalmente são utilizadas na medicina tradicional. Elas têm bases científicas. Nós sabemos que a metformina é um cardioprotetor, que a metformina é muito importante na redução de doenças cardíacas, quando você tem insuficiência cardíaca. Nós sabemos os benefícios em que a metformina traz a nível de reparo do DNA, reparo de RNA, uma melhora da função mitocondrial, uma redução de óbito de pacientes com insuficiência cardíaca. Portanto, nós mantivemos a metformina. A questão que nós colocamos é usar sim a metformina, que melhora o óxido nítrico, reduz a questão do envelhecimento, mas a questão é como usar, a dose que você utiliza. Não só utilizar a metformina, como você usar outras, nós chamamos de vitaminas ou outros elementos químicos para que tenha a mesma função da metformina. Então, nós mantivemos sim a aspirina, nós mantivemos a metformina, a atorvastatina, introduzimos sim o diurético, fizemos todas as medicações que normalmente são utilizadas. Nós sabemos que o diurético, ele causa perda de potássio, magnésio, fósforo, sódio, que os beta-bloqueadores diminuem a eficiência da coenzima Q10. Nós sabemos que os bloqueadores de renina e angiotensina também diminuem o zinco. As famosas estatinas, tão utilizadas estatinas, tão questionadas estatinas, que são muito importantes. Nós temos que entender que a estatina foi muito estudada, tem muita base científica. A questão que nós estamos aqui discutindo, nós sabemos que ela reduz a coenzima Q10, o selênio, o ômega, mas ela, se você utilizar ela numa dose adequada, você vai conseguir o efeito benéfico, anti-inflamatório, estabilizador de placa que ela tem, sem ter os efeitos colaterais. Então, a manutenção da medicação é fundamental. A questão é que você tem que utilizar em associação com a nossa medicina, que usa outros tipos de raciocínio. Nós costumamos chamar de cardiologia metabólica. Então, que fique muito claro que o uso de drogas conhecidas do nosso dia a dia é o que nós fazemos também. Mas a questão é o ajuste de dosagem, para que ela não cause os efeitos colaterais. E aí nós associamos às novas terapias, mas que já tem muito embasamento científico. Nós deveríamos parar um pouco de questionar elas e estudar mais um pouco, nos basearmos a nível da bioquímica, tá? Nos basearmos também a nível de artigo científico. Então, por exemplo, nesse paciente, nós fizemos o quê? A cardiologia metabólica, né? E nessa cardiologia metabólica, o que nós utilizamos? A ozonioterapia via nasogástrica, 5 sessões. Por que usamos a ozonioterapia? Pois a ozonioterapia, ela não é uma medicação. A ozonioterapia é um método em que você utiliza e que você estimula o seu corpo a reagir àquele estresse ocorrido. E esse paciente apresentou uma endoscopia no primeiro contato conosco com pangastrite e duodenite. E quando nós fizemos 5 sessões, o alívio dele foi imenso. O que aconteceu? Porque a ozonioterapia é um agente cicatrizante. Então houve uma cicatrização e, por consequente, ele teve uma absorção muito maior dos nutrientes. E isso faz com que ele tenha o quê? Um ganho de massa muscular, um ganho de saúde. Associado nesse momento que ele teve conosco, nesses primeiros 3 meses, nós orientamos ele a fazer uma dieta mais líquida e pastosa, mais frequente, para que não desse muito trabalho ao sistema digestivo dele, mas ele tivesse essa absorção.
E hoje ele já está usando, após 3 meses, uma alimentação mais sólida, comum, a que nós usamos no nosso dia a dia. Fizemos também a ozonoterapia via retal, 20 sessões como é recomendado. E por que a ozonoterapia via retal? Porque nós vamos falar posteriormente sobre o microbioma, né? O microbioma que nós sabemos hoje em dia que ele é 90% de nosso corpo é feito de bactérias, vírus e fungos. Então, o ozônio ele é um agente estabilizador desse microbioma. E ele, quando você usa via retal, você consegue uma melhora desse microbioma e uma melhora também da imunidade. Além da ozonoterapia, nós utilizamos a suplementação venosa. Por que usar suplementação venosa? Porque, lógico, porque com esse processo inflamatório, ele não teria uma absorção como nós queremos dos nutrientes. Então, nós usamos hoje, com regularidade e com grande sucesso, a medicação ou os suplementos via intravenosos. Então vocês vão ver a composição de um protocolo que nós chamamos de protocolo de antifadiga mitocondrial, de ganho de massa muscular, de cardiopatia, que nós vamos colocar para você, em que estão presentes nele elementos químicos como o sulfato de zinco, magnésio, complexo B, a ornitina, alfa-cetoglutarato, a carnitina, a taurina, o PQQ, o sulfato de magnésio, a coenzima Q10, o NADH, quer dizer, tantos elementos químicos que nós utilizamos nesse paciente via venosa. Via venosa, pois a absorção por essa via, ou muscular ou venosa, é muito maior. Utilizamos também a vitamina D3, vitamina que nós sabemos que tem uma N funções, né? Nós hoje até consideramos a vitamina D como um hormônio, de tantas funções que ela possui. Utilizamos a parte de testosterona bioidêntica, utilizamos 3 ampolas no intervalo de a cada 30 dias para um aumento de ganha-massa muscular e periférica. Utilizamos o óleo de canabidiol para redução da ansiedade, redução da resposta simpática, porque nós sabemos que os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm como um mecanismo de compensação um estímulo do sistema nervoso simpático. Mas quando esse sistema nervoso simpático ele se passa um pouco do ponto, ele se acentua, você perde um pouco, a frequência cardíaca aumenta. Então, o óleo de CBD, o óleo de canabidiol teve esse objetivo, de reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono do paciente. Usando também os adaptógenos, né? Adaptógenos que têm como função equilibrar o cortisol com o mesmo objetivo de reduzir esse excesso da atividade simpática. Usamos o pré e pós-biótico, pois nós sabemos que o microbioma é tão importante. Nós sabemos que o microbioma ele não é a causa nenhuma das doenças, mas o microbioma ele tem muita relação com o seu estilo de vida. Então, a depender do seu estilo de vida que você tem, você vai ter uma composição desse microbioma, que nós sabemos que é 90% do nosso peso, do nosso corpo, que é compatível com saúde ou com a doença. Então, se você estudar qualquer tipo de doença, você vai ver que vão existir correlações entre bactérias, fungos com determinadas doenças.